Oração para dormir em paz, contra pesadelos e contra os sonhos ruins. Amado filho, amada filha, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Essa é a oração para dormir em paz, E na playlist orações do meu canal você encontra inúmeras orações. Orações contra a ansiedade, para meditação para acalmar a mente, oração contra a insônia, pela cura do medo, oração por proteção espiritual, oração para engravidar, para conseguir um emprego, 30 minutos por cura e libertação, oração de batalha espiritual. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho das notificações e deixa aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Compartilha também o link desse vídeo com todos que precisam de igual modo receber essa oração. Eu começo lendo o Salmo 3, versículo 5, algumas traduções, Salmo 2, versículo 5, que diz o seguinte: Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor quem me sustenta em tudo. Ainda o Salmo 4, versículo 8, algumas traduções, Salmo 3, versículo 8, Em paz eu me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Tenha certeza que Deus cuida de você. Deus te ama. Ele cuida de você quando você está acordado e quando você está dormindo. Mas claro, é preciso que nós rezemos mais, que nós nos coloquemos na presença de Deus, que nós nos esmeremos para nessa batalha espiritual de cada dia estar na presença de Deus, vencendo aquilo que não vem dele para a nossa vida, vencendo todo o mal. Poderoso Deus, em nome de Jesus, antes de dormir eu te peço, coloca os teus anjos aqui no meu quarto, nesse ambiente onde eu estou. Que os seus anjos, Senhor, guerreiem por mim. Que os seus anjos, Deus, protejam minha noite, o meu sono, os meus pensamentos, o meu descansar. Conceda-me, Senhor, bons sonhos, em nome de Jesus. Repreenda, Senhor, todos os pesadelos e sonhos ruins que possam vir à minha mente. Pela Tua bondade, Pai, eu lanço aos pés da cruz de Jesus toda a ansiedade do meu coração, os traumas da vida e as investidas e tentações do maligno que querem roubar a minha paz. Que seja destruído agora, em nome de Jesus, tudo que queira roubar a minha paz. Eu sei que o Teu cuidado, Senhor, me alcança e me ampara nesta hora. Fica comigo, Senhor, nessa noite e sempre, ó eterno e amado Deus. Tu és o Criador do universo, o Senhor nunca dorme. Vela por mim, Senhor, expulsando todo o mal da minha casa e todo o medo do meu coração, em nome de Jesus. Dá-me uma noite, Senhor, de restauração, descanse e bons sonhos. Eu renuncio, Jesus. Nós renunciamos em Teu nome tudo que nos perturba, toda a contaminação espiritual, tudo aquilo que confunde a nossa mente. Nós repreendemos em Teu nome, Senhor, toda a tentação, toda a hiperestimulação na nossa mente. Vem acalmar os nossos pensamentos. Vem destruir, Senhor, as fortalezas do medo dentro de nós. Vem destruir as fortalezas da ansiedade, da culpa, da mágoa. Senhor, nós Te entregamos agora tudo que nós não podemos mudar, tudo que nós não podemos pelas nossas forças transformar. Nós Te entregamos agora a nossa criatividade, toda a nossa memória, nossas lembranças. Talvez, Senhor, tenhamos visto filmes de terror, tenhamos visto
vídeos perturbadores, áudios que nos perturbaram. Vem nos curar agora, Senhor, pelo poder do Teu nome, Jesus. Vem colocar em ordem as coisas dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Vem tirar a perturbação mental, Senhor. Vem tirar a perturbação emocional, a perturbação espiritual. Nós invocamos, Jesus, o Teu nome sobre os nossos sentidos, nossa memória, nossa percepção, sobre os nossos pensamentos, que somente o Espírito Santo controle os nossos pensamentos, que somente o Espírito Santo controle a atividade do nosso cérebro durante a noite. Vem Espírito de Deus, tirar os estímulos excessivos. Vem centrar nossa mente em Deus. Nós colocamos sobre o senhorio de Jesus os nossos pensamentos. Debaixo do senhorio de Jesus, colocamos a nossa mente. Colocamos debaixo do senhorio de Jesus todo o nosso sentir, o nosso corpo, todas as imagens que vimos neste dia, os sons que ouvimos, as pessoas com as quais nos relacionamos. Tudo isso colocamos sob o senhorio de Jesus. Tudo que nos afetou de alguma forma, vem restaurar e redimir, Senhor, pela força do Teu nome, pelo poder da Tua cruz. Jesus, nós invocamos os méritos da Tua cruz, os méritos da Tua redenção sobre nós nessa noite. E pedimos que a paz, que é dom do Teu Espírito, encha o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Nós colocamos esse ambiente, Jesus, sob o Teu senhorio. Nossa casa, nossa família, nossos bens. E pelo poder do Teu nome, Jesus, expulsamos desse ambiente, da nossa mente e do nosso ser, tudo que não é Teu. E ordenamos que esse mal nos deixe, Jesus, em Teu nome, vá aos pés da Tua cruz. Vem, Espírito Santo, encher agora o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Vem nos batizar, a nós e aos nossos. Vem nos encher de paz. E continua falando conosco durante a noite, Espírito Santo. Continua nos exortando, nos dirigindo, nos curando durante essa noite, Espírito Santo. Continua trabalhando em nós e falando conosco durante o nosso sono. Vem inspirar o nosso dormir, descansar, sonhar. Vem nos guardar nessa noite. Que os anjos de Deus estejam aqui. Batiza-nos agora, Espírito Santo, com o Teu poder. Jesus é o único Senhor do nosso sono, do nosso sonhar, do nosso descansar e desse ambiente. E nenhum mal nos atingirá, no nome e pelo poder de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Faça todos os dias, ou melhor, todas as noites antes de dormir essa oração. E não só escute, mas reze. E sabe que nós precisamos buscar a proteção de Deus em todos os momentos. Escreva aqui nos comentários os seus pedidos de oração, o Padre vai rezar por você. E conheça o meu canal, se inscreva no canal. Existem várias playlists no canal que vão te abençoar. Playlist da reflexão sobre o Evangelho todos os dias.
playlist dos clipes com as canções para trazer também bênção, paz para o seu coração, playlist do programa Minutos de Sabedoria. Tudo isso vai abençoar demais você. E compartilhe o link dessa oração com amigos, com pessoas que você sabe que precisam também receber essa bênção. Olá, Deus abençoe você, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao terceiro dia. Isso mesmo, gente, estamos só no terceiro dia da nossa Bíblia em um ano, hein? Serão 365 dias, 365 vídeos, sempre ao meio-dia aqui no meu canal. Eu desafio você, vem viver esse mergulho na Bíblia. Gente, como eu disse para você, Deus me deu essa inspiração, me incomodou. Deus me incomodou de ver como, infelizmente, muitas vezes os católicos, os cristãos não conhecem a Bíblia e, por não conhecerem, desprezam, consciente ou inconscientemente, um patrimônio fantástico, uma riqueza espiritual capaz de transformar as suas vidas. Aqui não é um método, é um mergulho na Bíblia como um todo. Eu vou trazer os 12 grandes eixos, as 12 grandes histórias que compõem a história da salvação, desde a criação, os patriarcas, os juízes, os reis, aquilo que é o cumprimento messiânico, né? Em Jesus, daquilo que foi prometido no Antigo Testamento, os profetas, o tempo do Êxodo, o tempo do exílio na Babilônia, a volta do exílio, a reconstrução do Templo de Jerusalém, o sentido, né, das promessas feitas a Davi. Então, gente, vai ser muito importante. Você vai sair desse ano com um conhecimento muito bom e com uma experiência, não só um conhecimento, muito singular. Então, se prepare. Tenha um parceiro, sabe, de estudo, de mergulho na Bíblia em um ano. Eu aconselho isso, combina com o vizinho, com o amigo do grupo, da igreja, com o marido, com o parente. Todo dia, quando ele lê, ouvir, ele já manda um áudio para você, partilhando como é que foi, o que o tocou, e você também manda um áudio perguntando, e aí, leu hoje? Ah, não consegui, então incentiva ele. Não, mas arranja um tempo de ouvir, ouviu hoje, melhor dizendo, né? Não leu. Arranja um tempinho para ouvir, tal, foi muito bom, isso me tocou. É muito bom a gente ter esse parceiro, ou esses grupos, por que não? Você pode, com seu marido, todo dia ouvir junto, ou reunir 3 vezes por semana para ouvirem a meditação da semana, daqueles 3 dias, os outros dias cada um ouve na sua casa, mas partilham no grupo de WhatsApp. Enfim, vamos construir esses grupos bíblicos para a gente crescer junto. Isso é muito importante. Olha, se você é nova no canal, se inscreve no canal, ativa já o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas aqui, viu? E deixa já seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar, isso é muito importante. E compartilhe o link desse vídeo com mais pessoas. Gênesis capítulo 5. Este é o livro da história da família de Adão. Quando Deus criou o homem, ele o fez à imagem de Deus. Criou-os homem e mulher e os abençoou, e deu-lhes o nome de homem no dia em que os criou. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, à sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois de haver gerado Sete, Adão viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo de Adão, que Adão viveu, foi de 930 anos, e depois disso morreu. Sete viveu 105 anos e depois gerou Enós. E depois do nascimento de Enós, viveu ainda 807 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Sete foi de 912 anos, e depois disso morreu. Enós viveu 90 anos e depois gerou Cainã. E depois do nascimento de Cainã, Enós viveu ainda 815 anos, e gerou filhos e filhas. E o tempo da vida de Enós foi de 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e depois gerou Malaleel. Após o nascimento de Malaleel, Cainã viveu ainda 840 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Cainã foi de 910 anos e morreu. Malaleel viveu 65 anos e depois gerou Jared. Após o nascimento de Jared, Malaleel viveu ainda 830 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Malaleel foi de 895 anos e morreu.
Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois o nascimento de Enoque, Jared viveu ainda 800 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Jared foi de 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Após o nascimento de Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Após o nascimento de Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Matusalém foi de 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem deu o nome de Noé, dizendo: Este nos trará em nossas fadigas e no duro labor de nossas mãos um alívio tirado da terra mesmo que o Senhor amaldiçoou. Após o nascimento de Noé, Lameque viveu ainda 595 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Lameque foi de 777 anos e morreu. Com a idade de 500 anos, Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Gênesis capítulo 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram esposas entre elas. O Senhor então disse: Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração de sua vida será só de 120 anos. Naquele tempo viviam gigantes na terra, como também daí por diante. Quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas geravam filhos, estes são os heróis, tão afamados dos tempos antigos. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra, e teve o coração ferido de íntima dor. E disse: Exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e as aves do céu, porque eu me arrependo de tê-los criado. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Essa é a história de Noé. Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra corrompia-se diante de Deus e enchia-se de violência. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida. Toda criatura seguia na terra o caminho da corrupção. Então Deus disse a Noé: Eis chegado o fim de toda criatura diante de mim, pois encheram-se a terra de violência, vou exterminá-los juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira resinosa, divide-a em compartimentos, e a untarás de betume por dentro e por fora. E eis como a farás. Seu comprimento será de 300 côvados, sua largura de 50 côvados e sua altura de 30. Farás no alto da arca uma abertura com a dimensão de um côvado. Porás a porta da arca a um lado e construirás 3 andares de compartimentos. Eis que vou fazer cair o dilúvio sobre a terra, uma inundação que exterminará todo ser que tenha sopro de vida debaixo do céu. Tudo que está sobre a terra morrerá. Mas farei aliança contigo. Entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. De tudo o que vive de cada espécie de animais, farás entrar na arca 2, macho e fêmea, para que vivam contigo. De cada espécie de aves e de cada espécie de quadrúpedes e de cada espécie de animais que se arrastam sobre a terra, entrará um casal contigo, para que lhes possas conservar a vida. Tomarás também contigo de todas as coisas para comer, e as armazenará para que te sirvam de alimento,
a ti e aos animais. Noé obedeceu a tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Veja bem, amado filho, amada filha, essa passagem, né, ambos os capítulos, o primeiro fala da genealogia, né, quem gerou quem, isso é muito importante, né, sobretudo para o judeu, para o homem oriental, dar a origem ali, dizer a descendência, né? E você viu que existe ali idades, né? Um com 900 anos, outros com 600. Há uma grande hipótese no estudo bíblico que isso é uma hipérbole, né? É um exagero, uma maneira de dizer que eles foram profundamente abençoados, porque para o homem bíblico existiam duas coisas que eram um sinal de bênção de Deus. A primeira era ter filhos e a segunda era ter uma vida longa. Era uma maneira, né, deles dizerem que eles estavam sendo abençoados, né, profundamente. Veja bem, outras coisas, né? A gente vê que os descendentes, né, de Sete, ali, né, acabaram se casando com os descendentes de Caim, né, do que fugiu, né, do irmão que fugiu. E muitos deles deixaram de andar com Deus, né? Seguiram outros costumes, desobedeciam também a lei de Deus, né? Isso gerou consequências, né? A gente vê a questão do dilúvio, né? Muitas vezes a gente causa uma estranheza, mas é importante, gente, a gente perceber a intuição de fundo aqui. A gente tem que saber que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, mas escrito por homens e que captura, na sua visão ali de quem escreve, a cultura da época, o pensamento da época, né? Não tem como, a palavra é verdadeiramente humana e verdadeiramente divina, como Jesus na união hipostática, né? Usando essa analogia que o catecismo mesmo usa, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, a Bíblia, ela também traduz o imaginário e os valores daquela época presente. Valores não, né? O pensamento daquela época, né? Gente, era um mundo quebrado, era um mundo que se desviou de Deus depois do pecado de Adão, né? Como eu disse, os descendentes de Sete se casaram com os descendentes de Caim e deixaram de seguir a Deus e se multiplicou a maldade. Nós vamos ver aqui as consequências disso, né? A Torre de Babel e tantas outras coisas mais para frente também. Como que a gente tem uma memória curta, como a gente se afasta de Deus e como o ser humano é capaz de fazer o mal, né? Longe de Deus. Então Deus, depois ali da criação, né, algumas gerações depois da criação, a Bíblia diz que ele sentiu uma dor íntima. Claro, Deus não tem sentimentos humanos, né? É uma figura de linguagem para dizer que Deus percebeu, né, como que a criatura que ele tinha feito, a sua imagem e semelhança, o único ser criado à imagem e semelhança de Deus é o ser humano, havia se afastado com o pecado de Adão e Eva e trazia essa tendência, né, a esquecer quem era Deus, o que Deus tinha feito. Muitas vezes a gente precisa de ler a Bíblia todo dia, precisa de ouvir os profetas do nosso tempo, de ter profetas para nos lembrar que nós somos povo de Deus, que nós temos uma aliança com Ele pelo nosso batismo, que nós juramos que seríamos dele, que nós fomos criados à sua imagem e semelhança, porque facilmente nós nos afastamos. E esse afastar-se, essa maldade, ela traz uma consequência muito ruim, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê que mesmo vou usar esse termo, né, naquela fúria divina, a honestidade de Noé, né, o andar com Deus de Noé, chamou a atenção de Deus, e Deus disse, eu não vou destruir tudo, né? Eu vou conservar esse homem justo. Eu vou conservar e a partir dele eu vou criar uma nova geração. Mas depois, gente, Deus prometeu, a gente vai ler isso, que não iria mais destruir, né? Mas iria sempre dar uma nova chance. É difícil, às vezes, a gente no século XXI pensar, né? Com muita coisa que a gente vai ler no Antigo Testamento, é difícil a gente pensar como um Deus de amor pôde destruir, como um Deus de amor pôde permitir isso, pôde estar em meio a guerras. Gente, a gente vai perceber isso à medida que a gente for lendo, né? Nós formos lendo o Antigo Testamento, a história do êxodo do povo de Deus. O povo, né, do início, era um povo muito primitivo e muito, eu vou usar essa analogia, né, muito animalizado, né, não era educado, eram tribos, né, era um povo tribal, que matavam um ao outro. Então é como que se em algum sentido Deus tivesse que se abaixar no nível do povo para que o povo entendesse, né. E Deus, como
pedagogo deu a lei depois, né, através de Moisés, para educar o povo, né, para não deixar matar. A lei de Moisés, por exemplo, depois nós vamos ver, ela prescrevia que cuidassem das viúvas, que cuidassem dos órfãos, que não houvesse estupro, que quando alguém fosse doente, a comunidade fosse preservada. Então Deus foi ensinando esse povo a ser gente, ensinando esse povo a ser dele. Foi educando, né? Então a gente vê nesse início um povo deseducado, um povo animalizado, um povo tribal, que apesar de ter a imagem de Deus, não vivia a semelhança, porque às vezes você pode ter a imagem, mas você não vive a semelhança, você não incorpora o caráter de Deus, né? Então Deus lidou com eles de maneira dura. E é importante a gente ter consciência de que Deus é misericórdia, sim, mas Deus também é justiça, gente. É uma moeda com duas faces. Em Deus há misericórdia, mas em Deus há justiça também. Tem gente que diz, Deus é amor, Ele é misericórdia, então eu posso viver no pecado, vai dar tudo certo. Não. Se eu e você escolhemos viver no pecado mortal, em pecado mortal, por exemplo, se eu e você, filho, filha, escolhemos desobedecer a Deus, isso vai ter uma consequência. Não porque Deus é ruim, é porque nós escolhemos não andar com Ele. E claro, Ele não vai mandar um dilúvio, mas as consequências do pecado vão vir. Sobretudo a maior consequência que é a perda de Deus, o morrer na desgraça do pecado, me perdoe o termo. Então, saibamos que Deus é amor, mas Ele é justiça. E Ele dá chances, Ele exerce misericórdia. Mas quando Ele vê que você não quer, Ele vai deixar você colher os frutos do que você plantou. Ele vai deixar você no caminho que você escolheu, no caminho da mentira, nas mãos do inimigo, né? Então, é importante entender que Deus funciona assim e buscar a nossa conversão com sinceridade. Entender que nós somos imagens, mas tentar, com todas as forças, viver a semelhança. Semelhança ao Senhor, incorporando o seu caráter, as suas virtudes. Por exemplo, há quanto tempo você não faz uma confissão? Se confesse os seus pecados do passado, volta para Deus, leve Deus a sério, para que as consequências ruins não venham sobre você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu, o que ficou forte para você aqui, o que Deus está falando ao seu coração. E não esquece de partilhar com o seu parceiro aqui, né, ao longo desse ano, essa palavra, o que ficou forte para você. Manda mensagem, criem grupos aí no WhatsApp para estudarem juntos, para ouvirem juntos, pelo menos uma vez, 2 por semana, 3 que seja, tá bom? Até amanhã ao meio-dia. Até amanhã ao meio-dia. Até amanhã ao meio-dia. Olá, Deus abençoe você, amado filho, amada filha. Este é o 4º episódio, o 4º dia da nossa série Bíblia em um Ano. Leia a Bíblia comigo em um ano. Estou muito feliz de ter você aqui. Lembrando que todos os dias, nesses 365 dias do ano, entrará um vídeo novo aqui no canal ao meio-dia. Mas, gente, o vídeo só entra ao meio-dia. Ele vai ficar aqui disponível para você assistir na hora que você quiser, na hora que você puder. Se alguma pessoa começar no meio do ano, ela pode começar, a playlist vai estar salva, ela vai ouvindo os episódios anteriores. É tranquilo. Todo vídeo que é postado no YouTube de maneira pública, ele fica salvo no canal para sempre, né? É porque as pessoas estão perguntando muito, é uma coisa bem óbvia, mas eu estou aqui para explicar, né? Para você já saber e já divulgar para outras pessoas. Olha, eu quero convidar você, amado filho, amada filha, eu digo isso por experiência própria, porque ajuda muito a você criar um grupo de estudo. Um grupo para a gente motivar um ao outro. Você pode combinar de ter um parceiro de estudo bíblico, talvez o seu esposo, talvez a sua esposa, um primo, um amigo, com o qual todas as tardes você partilha, olha, eu li isso, eu entendi isso, eu anotei isso, para um motivar o outro. Talvez você manda uma mensagem, olha, eu já li, Deus me falou isso, e o outro vai te falar, eu não li ainda, mas que bom, você está me motivando, vou ler e te mando antes de dormir, né? A minha aqui, resumo. Nem que seja um áudio de 1 minuto, olha, eu entendi isso, essa passagem mexeu comigo nisso, o que o padre falou tocou meu coração nisso. Muito importante, tá? E também, ou você pode criar um grupo de estudo, não só um parceiro. Pode criar um grupo no WhatsApp, ali, vamos supor, com 10 pessoas, 20 pessoas. E todos os dias vocês vão fazendo os estudos bíblicos e mandando cada um ali o que entendeu. E pelo menos 2 vezes na semana, se possível, 3 seria ótimo, mas uma já tá bom também, você se reúne nesse grupo de estudo bíblico, cada um com a sua Bíblia, e cada um, vamos supor, que sejam 7 pessoas, cada um vai partilhar
sobre um dia. Vai fazer ali a apresentação do que entendeu em 10 minutos, não precisa mais que isso. De 5 a 10 minutos, para não ficar uma falação também, né? Vai apresentar o que entendeu, tá? E o outro partilha, se for 14, 2 pessoas por cada dia, partilhando aquele capítulo, entendeu? Olha, somos 14 pessoas, então são 7 dias da semana, vai dar 2 pessoas por dia. Na segunda, a Maria e o João vão falar lá de Gênesis capítulo 7 e 8, que foi o dia tal. Na terça, a Flávia e o Leonardo vão falar sobre Gênesis 8 e 9, e assim sucessivamente, tá bom? Olha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas aqui. Lembrando que eu posto a homilia também de cada dia, todos os dias aqui, já entra no dia anterior, à noite. Gente, hoje nós vamos falar sobre o dilúvio. É uma passagem bíblica aí que dá nó na cabeça de muita gente, né? Nós vamos ler o de Gênesis de 7 a 9. Deixa muita gente confusa. Então talvez eu precise um pouquinho mais de tempo hoje, que a passagem é bem complexa, mas vamos lá. Gênesis capítulo 7. O Senhor disse a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, pois eu vi que tu és justo diante de mim, nesta geração. Levarás contigo de todos os animais puros 7 pares, macho e fêmea, e dos animais impuros 1 par macho e fêmea. Também das aves do céu levarás 7 pares, macho e fêmea, para que as espécies se conservem vivas sobre a face da terra. Dentro de 7 dias, farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. E Noé agiu de acordo com tudo que o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Antes de chegarem as águas do dilúvio, Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais puros como dos impuros, das aves e de tudo que rasteja pelo chão, 1 par macho e fêmea entrou com Noé na arca, conforme Deus havia ordenado a Noé. Passados 7 dias, as águas do dilúvio inundaram a terra. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, no dia 17 do mês, nesse dia, rebentaram todas as fontes do abismo e se abriram as comportas do céu. Houve chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé entrou na arca com seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres dos seus filhos. Além deles, entraram todos os animais selvagens, segundo as suas espécies. Todos os animais domésticos, segundo as suas espécies, todos que rastejam pelo chão, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todo pássaro, tudo que tem asa. Entraram na arca para junto de Noé. Pares de toda carne que tem sopro de vida. Entraram machos e fêmeas de toda carne. Entraram segundo Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta atrás dele. O dilúvio prosseguiu durante 40 dias sobre a terra, e as águas subiram e ergueram a arca, que se elevou acima da terra. As águas prevaleceram e aumentaram sem medida sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas prevaleceram cada vez mais sobre a terra, a ponto de cobrirem as montanhas mais altas debaixo dos céus. As águas subiram 15 côvados acima das montanhas que ficaram cobertas. Pareceu toda a carne que se movia sobre a terra, aves, animais domésticos, animais selvagens e tudo que fervilha pela terra, bem como todo ser humano. Morreu tudo que tinha sopro de vida nas narinas e vivia na terra seca. Assim foi exterminado tudo o que vivia sobre a face da terra. O ser humano, os animais domésticos, os animais rasteiros e até as aves do céu foram exterminados da terra. Sobreviveram apenas Noé e os que estavam com ele na arca. E as águas inundaram a terra durante 150 dias. Gênesis capítulo 8.
É bom que você acompanhe com a sua Bíblia na mão. Então Deus lembrou-se de Noé, bem como de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento forte sobre a terra, e as águas baixaram. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu, e a chuva do céu parou. Pouco a pouco as águas foram se retirando da terra, e ao término de 150 dias diminuíram. No 7º mês, no dia 17 do mês, a arca pousou sobre os montes de Ararat. As águas continuaram a diminuir até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo que, ao sair, ia e vinha, enquanto não secassem as águas sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas já haviam se retirado da superfície do solo. Mas a pomba não encontrou onde pousar, e voltou para junto de Noé, na arca, porque as águas ainda cobriam toda a face da terra. Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e recolheu-a na arca. Depois esperou mais 7 dias e tornou a soltar a pomba para fora da arca. Pela tarde a pomba voltou, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Então Noé soube que as águas haviam se retirado de sobre a terra. Esperou outros 7 dias e tornou a soltar a pomba, que não voltou mais. No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do primeiro mês, as águas secaram sobre a terra. Noé abriu a cobertura da arca e olhou, e a superfície do solo tinha secado. E no segundo mês, no dia 27 do mês, a terra estava seca. Então Deus falou a Noé: sai da arca com tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos, todas as espécies de animais selvagens que estão contigo, as aves, os animais domésticos e tudo que rasteja pela terra, faze-os sair contigo, para que se propaguem pela terra, sejam fecundos e se multipliquem sobre a terra. E Noé saiu da arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Saíram também todos os animais selvagens, os animais domésticos, e todas as aves e tudo que rasteja pelo chão, segundo as suas espécies. Então Noé edificou um altar ao Senhor, e ofereceu sobre o altar holocaustos de todos os animais puros e de todas as aves puras. O Senhor respirou o suave odor do sacrifício e disse em seu coração: nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do ser humano. Por ele ter mais intenções no coração desde a infância, nunca mais tornarei a atingir todo o ser vivo como acabo de fazer. Todo o tempo que a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais hão de cessar. Gênesis capítulo 9. Deus abençoou Noé e seus filhos e dizendo-lhes: sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. Poreis medo e espanto em todos os animais da terra, em todas as aves do céu, em tudo que rasteja pelo chão, em todos os peixes do mar. Estão entregues à vossa mão. Tudo que se move e vive vos servirá de alimento. Assim como já vos dei a erva verde, entrego-vos tudo. Somente não comereis carne com a sua vida, que é o sangue. Sim, cobrarei o vosso sangue, que é a vossa vida. De qualquer animal o cobrarei, e da mão do ser humano cobrarei a vida do ser humano, de qualquer um em relação a seu irmão. Quem derramar sangue humano, por mão humana terá seu sangue derramado, porque Deus fez o ser humano à sua imagem. E quanto a vós, sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos sobre ela. E Deus disse a Noé, acompanhado de seus filhos: quanto a mim, estabelecerei a minha aliança convosco e com vossa descendência depois de vós. Com todo ser vivo que está convosco,
as aves, os animais domésticos e todos os animais selvagens da terra. Tudo que saiu da arca, enfim, todos os animais da terra. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais será eliminada toda a carne pelas águas diluviais. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: Este será o sinal da aliança que estabeleço entre mim e vós e todo ser vivo que está convosco, pelas gerações para sempre. Ponho nas nuvens o meu arco, como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu cobrir de nuvens a terra, aparecerá o meu arco nas nuvens, e me lembrarei da aliança que firmei entre mim e vós e todo ser vivo, e de toda a carne, e as águas não mais se transformarão em dilúvio para destruir toda a carne. Quando o arco estiver nas nuvens, eu o contemplarei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todo ser vivo, e toda a carne sobre a terra. E Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três eram os filhos de Noé, e a partir deles foi povoada toda a terra. Noé, que era agricultor, iniciou a plantação de uva, mas ao tomar vinho, embriagou-se e ficou despido dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e foi contá-lo aos seus 2 irmãos que tinham ficado fora. Sem e Jafé, porém, pegaram o manto e puseram-no aos ombros e, andando de costas, cobriram a nudez de seu pai. Como estavam voltados para trás, não viram a nudez de seu pai. Despertando da embriaguez, Noé soube o que fizera o filho mais novo e disse: Maldito seja Canaã, que seja escravo dos escravos dos seus irmãos. E disse também: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, ao qual Canaã servirá como escravo. Que Deus amplie Jafé, que ele habite nas tendas de Sem, ao qual Canaã servirá como escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Noé viveu ao todo 950 anos e depois morreu. Veja bem, amado filho, amada filha, hoje caminhamos com 3 capítulos, importantes, 7, 8 e 9 de Gênesis, falando sobre o dilúvio. Veja bem, eu já expliquei, mas repito, que a linguagem da Bíblia é também uma linguagem metafórica, ela usa metáforas e ela revela, o entendimento do homem daquela época. E o oriental, gente, ele pensa de um jeito diferente de nós ocidentais. Tanto que a escrita em hebraico, em árabe, é da direita para a esquerda, a nossa é da esquerda para a direita. Aí já começa, a confusão na gramática, no jeito de entender as coisas. Então, por exemplo, eu já falei isso na reflexão passada e repito aqui. Quando fala que Noé teve 900 anos, e assim sucessivamente, isso era uma maneira do autor sagrado honrar a memória daquele antepassado, porque um dos sinais das bênçãos de Deus era a longevidade, era viver muito. Então era uma expressão honorífica, era de dar honra para aquela pessoa, mas não é que eles viviam 900 anos. E, gente, a intuição de fundo dessa narrativa do dilúvio é a seguinte: o ser humano tinha se perdido de uma tal maneira, a Bíblia não diz com exatidão quais eram os pecados, mas tudo indica que era muita luxúria, muita imoralidade sexual, muito assassinato. Se desviou tanto das leis de Deus que a consequência foi a destruição. Claro, a gente vê que Deus prometeu não destruir mais com o dilúvio, mas a intuição de fundo que fica para nós é que os atos humanos, o pecado, ele tem uma consequência espiritual, mas também social. Você vê, o pecado é tão destrutivo, é tão poderoso, digamos assim, que teve que o Filho de Deus se fazer homem e morrer na cruz para pagar as consequências, a justiça que era devida ao pecado, Porque todo ato, gente, por justiça, exige uma expiação. Por exemplo, se Deus levar para o céu a mulher que rezou a vida inteira, que apanhou do marido, que criou os filhos, e ao mesmo tempo levar para o céu o assassino e estuprador de crianças que morreu sem se arrepender, Deus seria muito injusto, não seria?
Por quê? Porque o erro, o pecado, ele exige uma expiação. É uma questão de justiça. A pessoa cometeu um crime, ela vai ser presa. A pessoa bateu no seu carro, você pode perdoá-la, mas ela tem que pagar o conserto. Então exige uma expiação. Todo pecado exige uma expiação. Por isso que tem muita gente que não entende a doutrina das indulgências, né? Porque quando você se confessa, você é perdoado da pena espiritual, mas ficam as penas temporais. E aí você precisa da indulgência ou das penitências para pagar a pena temporal. Por exemplo, te dei um murro no olho, você me perdoou, mas o seu olho está machucado e eu preciso pagar um colírio para você e te levar no oftalmo. Fica as consequências materiais, por mais que espiritualmente e afetivamente você me perdoou, entendeu? Então o pecado gera consequências, sempre gera consequências. E o salário do pecado, diz a carta de São Paulo aos Romanos, é a morte, né? A morte eterna ou a morte nessa vida. Então o pecado que foi se ajuntando fez com que Deus, por justiça, decidisse destruir aquela geração. Porque a gente acha que em Deus há só misericórdia. Há misericórdia, mas também há justiça. Porque a justiça é também uma ação de misericórdia, sabia? É uma ação da misericórdia. Quando Deus, às vezes, permite que nós sejamos punidos por nossas más escolhas, é também uma misericórdia conosco para que a gente seja purificado e aprenda. E quando Deus pune uma pessoa que foi má, estuprou crianças, matou crianças no inferno e não se converteu, é um ato de misericórdia com essas crianças que merecem a justiça desse ato mau. Então a gente tem que refletir sobre a maldade do mundo hoje, sobre a maldade das pessoas, sobre o meu e seu pecado. Porque isso, gente, atrai a ira de Deus, atrai condenação. E por que Noé foi poupado? A Bíblia disse lá no começo do capítulo 7 que ele era justo. A palavra justo em hebraico é sadik. Essa palavra era comumente usada para dizer que Noé se ajustou ao padrão divino. A tradução do sadik poderia dizer alguém que se ajustou ao padrão divino, que vive segundo a aprovação de Deus, né? Que usa, pensa como Deus pensa, que age como Deus pede. Você está entendendo? Ele tinha aprovação divina, mas não é que ele seja perfeito e não fosse humano, né? Implica que as coisas que Deus procura num homem estavam presentes em Noé. Ele lutava para ser justo, ele lutava para ser fiel, ele lutava para ser um homem de oração, ele lutava para ser bom pai, bom esposo, né? E a segunda expressão usada, achada em Noé, né? Versículo 9, é a expressão íntegro, que é a palavra hebraica tamim. Tamim queria dizer o seguinte, completo. Alguém que tem uma vida completa sob os olhos de Deus, né? Que luta para ser bom, para ser misericordioso, para ser justo, para ser trabalhador, para agradar a Deus, que se adequa ao padrão de Deus. E por isso que Noé e sua família foram salvos. Porque Noé era amigo de Deus. Então, nesse mundo depravado, filho e filha, que muitas vezes experiencia formas de dilúvio, eu e você somos chamados a sermos amigos de Deus, a andarmos com justiça, né? E é bonito que Deus fez essa aliança, né? O arco-íris é a expressão dessa aliança, né? E também no final, Deus faz duas proclamações como consequência da aliança com Noé. Que o ser humano pode comer os animais estão ali para comer, serem comidos, né? De alimento, não tem nenhum problema. E o segundo, que o assassinato é proibido, né? Ninguém pode matar ninguém. Ninguém pode tirar, por causa da dignidade da pessoa humana que é feita, tirar a vida, né? A dignidade da pessoa humana que é feita à imagem e semelhança de Deus, né? Sabe? E você também, a pessoa não pode tirar a própria vida, o que é um pecado gravíssimo, né? Deus faz a distinção entre os homens e os animais. Os animais podem ser mortos para alimento, né? Mas o ser humano não, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, né? Tudo isso também mostra, gente, a fraqueza, como nós somos pecadores, né? Mesmo sendo feitos à imagem e semelhança de Deus, trazemos as consequências do pecado original. Vimos também, né, que Cã recebeu a maldição do seu pai, porque ele o viu nu, né, o que não era permitido na época, e ele se tornou, né, Canaã se tornou o principal inimigo de Israel, né, ao longo dos séculos. Terá uma dúvida, né, a título assim, de informação, a Arca de Noé, gente, nos padrões de hoje, ela seria maior que um grande estádio de futebol, para você ter noção. Enfim, é isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Comenta aqui nos comentários qual foi a parte que mais te tocou de tudo isso. Não saia sem comentar e firme aí com seu estudo, grupo de estudo bíblico. Deus abençoe. Estudo bíblico. Deus abençoe.
Estudo Bíblico. Deus abençoe.